Antes de mais, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Este mês tem sido muito bom para explorar outras coisas que ainda não tinha tido a oportunidade de fazer em Aveiro, e a oportunidade de estar aqui a falar sobre a minha lógica quase híbrida, quando vocês gostam tanto para consistência, em Portugal às vezes as pessoas não gostam tanto. Então, eu trabalhei na lógica quase híbrida quando estava a fazer o meu mestrado, desenvolvi só a lógica e, entretanto, este ano voltei a pegar nela para trabalhar para o meu doutoramento. Então, a lógica híbrida, ela segue uma abordagem de um paper que foi submetido por Grant e Hunter em 2006, e o que eles fazem é, eles usam duas valorações na lógica clássica e transformam-na numa lógica para consistente, e o que eu fiz foi usar a mesma abordagem para a lógica híbrida. Eles também consideravam que as fórmulas estavam em CNF. Nós vamos considerar que as nossas fórmulas estão em Negation Normal Form, porque isso vai querer dizer que então a negação só aparece diretamente antes de nominais ou variáveis proposicionais, e então não vou ter duas negações a aparecer seguidas. Para isso eu também vou precisar definir um operador til que me vai colocar em Negation Normal Form a negação de uma forma. Por exemplo, quando eu tenho que o meu θ seria não P, então o meu til da negação de P seria, por simplesmente, P. Então, como estamos a trabalhar com lógica híbrida, nós temos uma estrutura híbrida constituída por um domínio diferente do vazio, constituído por mundos ou estados. Temos relações de acessibilidade entre esses mundos. Vou considerar também uma nomeação, que a cada nominal atribui o mundo que esse nominal nomeia, e vou considerar uma valoração que a cada variável proposicional atribui os mundos onde ela é verdadeira. No entanto, como eu estou a trabalhar com uma lógica onde quero considerar inconsistências em variáveis proposicionais, uma das formas de lidar com isto é considerar duas valorações, um V+, e um V-. Então, o meu V+ vai se referir às variáveis proposicionais, o meu V- à negação das variáveis proposicionais. Portanto, quando eu tenho uma bistrutura, que é um tuplo WRN, V+, V-, eu defino a satisfação para nominais e para variáveis proposicionais desta forma, em que os nominais são satisfazíveis numa bistrutura num certo mundo, se e só se esse mundo for a nomeação desse nominal, caso clássico, sem inconsistências. No entanto, uma variável proposicional é satisfazível numa bistrutura num mundo se esse mundo pertence à valoração positiva de P, e a negação de P é satisfazível se o W pertence ao V- de P. Isto pode-nos dar quatro casos diferentes, em que nós temos P e não P uma inconsistência, nem temos P nem temos não P, ou seja, temos o caso para completo, ou então temos apenas ou P ou não P. Casos clássicos. Depois nós estendemos a satisfazibilidade para as fórmulas, da fórmula normal que deveríamos definir para a lógica híbrida, só que quando temos o caso da disjunção de duas fórmulas, nós usamos o silogismo disjuntivo. O que quer dizer que θ1 ou θ2, esta fórmula é satisfazível se e só se uma das partes é satisfazível, e para além disso, se a negação de uma das partes for satisfazível, então o que sobra tem de ser satisfazível também. Depois, ok, obrigada. Então, nós vamos ter a validade numa bistrutura de uma fórmula, se e só se essa fórmula for satisfazível em todos os mundos dessa bistrutura. Dá para passar para a frente? Só mesmo? Ok. Pensava que já estava. Ok. Agora não deve estar. Obrigada. Então, nós podemos criar modelos quase híbridos. Então, para um conjunto de fórmulas delta, nós dizemos que uma bistrutura é um modelo quase híbrido se e só se todas as fórmulas desse delta forem válidos na bistrutura. Por uma questão de simplicidade, mais adiante vamos ver porquê na medida de inconsistência, nós vamos considerar que todos os nominais são distintos e que por isso eu não vou precisar de átomos e literais acerca da igualdade entre estados. Então, eu vou considerar que os meus átomos quase híbridos vão ser da forma ET-IP e ET-Diamond-J, ou seja, o que acontece em cada estado e as relações entre estados. E os literais, os átomos reunidos com as suas negações. Uma
das coisas que a lógica híbrida nos permite é descrever modelos à custa dos seus diagramas, que é os seus diagramas de Robinson. E isto também é possível nas lógicas quase híbridas. Então, nós vamos considerar por abuso que sempre que nós temos um elemento do nosso domínio que ainda não tem um nominal associado, nós vamos inserir nominais e vamos estender a linguagem. E então, para uma bistrutura, vamos ter que o seu diagrama para consistente é o conjunto de literais quase híbridos que são válidos nessa bistrutura. Okay? Isto permite-me que, para uma bistrutura que eu tenha com fórmulas muito complexas, muito compridas, em que eu não estou logo imediatamente a ver o que é que aquilo pode significar, permite-nos logo dizer é T P, é T Diamond J e temos as coisas mais simples que podemos encontrar. A partir daqui eu considero que o meu domínio é finito e vou considerar sempre que uma bistrutura é definida pelo seu diagrama para consistente. Então, para além dos modelos que tínhamos anteriormente, e os modelos podiam ter inconsistências, eu posso agora definir os modelos minimais. Os modelos minimais não são mais do que os modelos com o menor número de elementos, ou seja, os modelos tinham de satisfazer uma certa database. Todos os modelos que são minimais satisfazem essa database e não têm informação adicional, são limitados à database. Temos, por exemplo, quando nós temos uma linguagem com P e Q, variáveis proposicionais, e já aqui um abuso de dizer que o nosso mundo corresponde ao nosso nominal, e temos uma database é T, P e Q e é T não P, e queremos construir os modelos minimais para esta database. Como o ET negação de P aparece ali sozinho, o ET não P tem de aparecer sempre nos nossos modelos minimais. E em todos os outros, já agora. Como o ET P e Q é quase equivalente ao ET P e ET Q, conjunção, quer dizer que ambas as partes têm de pertencer aos modelos e, para além disso, como o modelo tem de dizer sempre que ligações tem entre os seus estados, como só temos um estado, ou existe uma ligação de I para si próprio, ou então não existe uma ligação e, portanto, nós temos dois modelos minimais. Aqui representados. Quando não há uma ligação de I para si próprio, é T P, é T não Q, é T I Q. E aqui quando há a ligação. E uma coisa que era boa acerca de considerarmos o diagrama para consistente era precisamente esta de fazermos a medida de inconsistência de modelos. A medida de inconsistência vai ser um rácio entre o número de inconsistências que nós encontramos no modelo e o número total de inconsistências que eu podia encontrar nesse modelo. No fundo, o número total de inconsistências que eu podia encontrar nesse modelo vai ser o produto entre o número de mundos e o número de variáveis proposicionais, porque em cada mundo então eu poderia ter inconsistências em todas as variáveis proposicionais. Isto permite-nos, quando eu sei à partida uma database e quero criar um modelo para essa database, preferencialmente, por isso é que eles se chamam preferidos, queremos uma coisa com o menor número de inconsistências. Então, achamos que o menor número de inconsistências quer dizer que o modelo é mais fiável e então o modelo de inconsistência serve para comparar entre dois modelos que eu possa criar e escolher o melhor. No exemplo anterior, por exemplo, o meu modelo M1 tinha um estado, tinha uma inconsistência porque tínhamos ET-P e ET não Q ao mesmo tempo, e então eu tinha uma inconsistência no total de duas, porque eu também podia ter inconsistências na variável proposicional Q. E então a medida de inconsistência será 1/2. E aqui os modelos preferidos, tal como eu tinha dito, podemos ter os modelos com o menor número de inconsistências. Este trabalho, depois a partir dos modelos preferidos, nós conseguimos criar sequências de medidas de inconsistência para modelos preferidos, porque à medida que o meu domínio aumenta, tem uma certa database e tem um domínio a aumentar, não quer dizer que o número de inconsistências aumente, não quer dizer que o número de inconsistências baixe. Às vezes temos oscilações e isto permite-nos discutir um bocadinho o que é que acontece com o aumento ou diminuição do número de mundos. O trabalho da lógica quase híbrida que eu tinha feito no meu mestrado acabava aqui. Nós depois, entretanto, fizemos o caso multimodal, não tem muito que se diga porque tudo corre muito bem. O objetivo era estudar o caso prioriano, em que eu tenho quantificação sobre variáveis de mundos, só que como eu tenho o silogismo disjuntivo, o que acontece é que quando eu tenho o quantificador universal, para todo... tenho de usar um S.
para todo S é TS φ, e eu posso considerar que quando estou no mundo, então isto vai ser equivalente a ter ET φ, I ETJ φ, e etc., dependendo do número de mundos que tenha. O problema é que quando eu tenho o quantificador existencial, eu não posso desfazê-lo numa disjunção. Isto não acontece, porque como eu tenho o silogismo disjuntivo, no quantificador existencial bastava que uma das partes fosse verdadeira, e aqui eu tenho que, se alguma for falsa, o resto tem de ser verdadeiro, e isso não implica isto. E então ainda é um caso que temos de abordar. Entretanto, criamos um tableau para a lógica quase híbrida. Neste tableau, nós vamos assumir que estamos a trabalhar com satisfaction statements, ou seja, estamos sempre a nível pontual no modelo. E o que nós consideramos é que, dada uma certa database, nós queremos provar se uma fórmula é consequência dessa database. O que nós vamos também usar é que, para a database, usamos satisfação forte, a que estava descrita agora na lógica quase híbrida, mas para a fórmula que nós queremos provar, vamos usar uma versão fraca. E essa versão fraca é em tudo igual à satisfação forte, só que para a disjunção perdemos o silogismo disjuntivo e temos uma disjunção clássica, em que θ1 ou θ2 é satisfeito fracamente, se e só se θ1 for satisfeito fracamente ou θ2 for satisfeito fracamente. Como podem reparar, quando eu tenho satisfação forte, isto implica que eu vou ter satisfação fraca, e quando eu não tenho satisfação fraca, então eu não posso ter satisfação forte. E definimos também a validade forte da mesma forma, em que uma forma é fracamente válida se e só se ela for fracamente satisfazível em todos os pontos da bistrutura. E aqui, por escrito, a parte que eu tinha falado da relação de consequência quase híbrida, em que nós dizemos que uma fórmula é consequência de uma database se e só se todas as fórmulas da database são fortemente válidas na bistrutura, e a forma que eu quero provar, verificar se é consequência, se ela for fracamente válida. Como nós estamos numa lógica para consistente, nós não podemos ter o caso clássico em que considerávamos que num tableau que começamos com a negação da fórmula e depois tudo segue, porque isso não acontece. Então eu uso fórmulas, sign de fórmulas, em que vou adicionar uma estrela. E então, uma fórmula φ estrela é satisfazível forte ou fracamente, se e só se a fórmula φ não for satisfazível forte ou fracamente, e depois a validade é definida da mesma forma. As regras, vamos ter então regras diferentes, as regras strong para a database, as regras weak para a nossa fórmula que queremos verificar se é consequência. Então, as regras forte, em todas iguais às que teríamos para a lógica híbrida. Para a parte da disjunção, tem aqui estas três partes, que são as três partes que correspondem ao silogismo disjuntivo. Aqui, podem reparar que estamos a considerar que podemos ter igualdade em nominais, aqui igualdade em nominais, só não a consideramos anteriormente na lógica quase híbrida, porque se calhar era um bocado mais chato calcular a medida de inconsistência, porque então eu podia ter ETP, ETJ, negação de P, e depois se eu tivesse ETJ, então já tinha uma inconsistência, e então na altura foi para evitar estar a fazer mais cálculos e mais voltas. Então, vamos voltar a elas quando eu der o exemplo, também não vale a pena olharem com muito detalhe. Aqui as regras weak, se vocês virem, é quase como uma meta-negação do que temos para a lógica híbrida. Ok. Então, o teorema de Soundness diz-nos que se eu tenho uma R-rule, em que o R é weak ou strong, em que eu tenho premissas lambda e tenho consequências sigma, então tenho uma bistrutura e um estado. Então, se todas as fórmulas em lambda forem fortemente ou fracamente satisfazíveis, então quer dizer que as conclusões também são fortemente ou fracamente satisfazíveis. Quando o meu tableau se divide, então quer dizer que uma das partes é satisfazível ou a outra é satisfazível. Agora tenho de introduzir algumas definições, algumas miudezas para depois provar que existe o teorema de model existence.
acho que não vale a pena olhar com muito pormenor, é só mesmo para ficarem com uma ideia que vamos ter de usar alguns mecanismos para provar estas coisas. Então, dizemos que uma fórmula é uma S ocorrência ou uma W ocorrência se ela é resultado de uma regra strong ou de uma regra weak, e o mesmo para as fórmulas que são estrela. E dizemos também que uma fórmula ETA-Φ só ocorre que se uma fórmula ETA-Φ ocorre fortemente no tabuleau e o Φ não é nem um nominal, nem é da fórmula Diamond B com B um nominal, então o Φ é uma subfórmula da fórmula de raiz. Mas, no entanto, se eu tiver que o ETA-Φ estrela ocorre fracamente, então o Φ é uma subfórmula da premissa da regra em que ele surgiu, da aplicação em que ele surgiu. Ou seja, não ocorre diretamente na raiz, no topo do tabuleau, ocorre diretamente antes da aplicação da regra. Definimos uma relação, consideramos os nominais que estão num ramo, não consideramos todos os nominais da linguagem, porque se tivermos mais nominais na linguagem, desde que se eles não estiverem no ramo, também não nos interessam, em princípio. Então, definimos uma relação de equivalência entre nominais. Depois definimos o que é um nominal estar incluído noutro. Sempre que nós temos que uma fórmula ETA-B, sim, se temos que Φ é uma subfórmula da root fórmula e a fórmula ETA-B só ocorre, então o ETA-B-Φ, ETA-Φ só ocorre e então o ETA-B-Φ também ocorre. Ou se eu tenho que o ETA-Φ estrela W ocorre implicar que o ETA-B-Φ estrela sempre W ocorre, então eu digo que o A é incluído em B. E se a primeira ocorrência do B for antes da primeira ocorrência de A, então o A está contido em B. E assim podemos definir a construção do tabuleau. Temos a minha database delta, constituída por satisfaction statements. Temos uma fórmula ETA-Φ que queremos verificar se é consequência de delta. Então criamos uma sequência de tableaus e então nós construímos um tabuleau, se for possível, aplicar uma das regras ao tabuleau anterior. Então, se nós aplicarmos uma regra e a fórmula que resulta dessa regra já existir no tabuleau, nós não aplicamos a regra. Faz sentido, nós estamos aqui a repetir coisas. Depois de aplicarmos uma regra destrutiva, as regras destrutivas eu não falei, mas são algumas das regras que estão, quer das fortes, quer das fracas, porque são aquelas em que aparecem diamond ou box e então destroem a ligação e nós não sabemos bem de onde é que elas aparecem. Então, nós fazemos uma nota de que aquela regra foi aplicada àquela fórmula e não vamos aplicar mais essa regra nessa fórmula naquele ramo. Se ela aparecer noutro ramo diferente já podemos aplicar. E para além disso, se eu aplicar existential rules, regras existenciais, não vamos aplicá-las a uma fórmula ETA-Φ, se eu tenho que o A está contido no B e eu já apliquei esta regra ao ETA-B-Φ, que apareceu primeiro. Como no caso clássico, um ramo é fechado, não, neste caso não é como no clássico, um ramo é fechado se acontecer para uma fórmula psi, eu tiver psi e psi estrela no ramo, e agora sim, como no caso clássico, um tabuleau é fechado se todos os ramos forem fechados, um tabuleau é aberto se existir um ramo aberto. E um tabuleau terminal, também como usual, o tabuleau terminal é um tabuleau onde não podemos aplicar mais nenhuma regra. Já exaustamos as regras a utilizar. Para além disto, nós vamos dizer que o U é um conjunto dos nominais do ramo, tais que não existe nenhum nominal que preceda os elementos de U. Ou seja, os elementos de U são os primeiros a aparecer, são os primeiros nominais a aparecer. Se eu tenho um ETA-B-Φ e depois aparece um ETA-Φ, então não vou usar este A no meu U, o meu U é constituído pelo B. E então vou restringir a minha igualdade entre nominais ao meu U, crio uma classe de equivalência para cada nominal e defino também uma nova relação binária em que eu digo que dois nominais estão relacionados se e só se existir um C' que seja equivalente ao meu C e a forma ETA diamond C' ocorre no ramo, esta é trivial, ou então se existe o nominal D nos nominais que pertencem aos nominais que estão no ramo, não obrigatoriamente que pertence ao U,
tal que a fórmula da transição de A para D ocorre, e vocês podem ver que o D aqui não pertence ao U, porque se o D está contido no C', então não pode ser dos primeiros, então não pode pertencer ao U. Esta é a parte mais aborrecida, também não vale a pena olhar com muito mais detalhe. Criamos a nossa nomeação, em vez de ser agora o mundo, vai ser uma classe de equivalência com todos os números entre os mundos que são equivalentes, e as nossas valorações igualmente, em vez de serem mundos, vão ser classes de equivalência. Para terminar esta parte, para começarmos com o tableau propriamente dito, nós temos que, se uma fórmula, para determinar a existência de modelos, para determinarmos que se uma fórmula S ocorre ou I ocorre num ramo, então essa fórmula é satisfazível fortemente ou fracamente nesse modelo, no modelo que foi gerado por esses nominais do ramo, essa relação no ramo, o N, o V mais e o V menos. E da mesma forma, as fórmulas com estrela, se ocorrem, S ocorrem ou W ocorrem, então elas não são fortemente nem fracamente satisfazíveis. Agora sim, a parte que é mais interessante, a Decision Procedure. Então, eu tenho que, se tenho uma database delta e tenho uma fórmula AFI, cuja consequência quero provar, então eu vou criar um tableau em que as minhas fórmulas de raiz são todas as fórmulas de delta, mais o AFI com estrela. E agora, se o tableau for fechado, então a minha fórmula AFI é consequência da minha database. Se o tableau for aberto, então ela não é consequência. E tenho aqui uns exemplos. Eu acho que vou colocar a raiz e depois vamos voltar às regras, que é mais engraçado falar assim. Então, eu tenho que o meu delta é tipo P ou Q, é de J diamond I, é de J Q, é de J ligação de Q, e a fórmula que eu queria provar era da é de J diamond P, P. Então coloco com uma estrela. Agora voltamos atrás. Ok. Eu vou começar pela fórmula EJ diamond P estrela, que está aqui. Aqui. E então eu tenho, como tenho EJ diamond P estrela e tenho EJ diamond I, então daqui eu posso dizer ETP. Ok? Estrela. Obrigada. Já não há mais nenhuma hipótese para eu usar nenhuma das weak rules no meu diamond P, só para que fique já a nota. E então, a única forma onde eu posso usar alguma regra vai ser aqui na disjunção, é tipo P ou Q. E então, se eu usar a primeira fórmula para a disjunção, vou ter et I negação de P asterisco, ou et I Q. Desta parte ainda não me fecha nada do meu tableau, mas eu posso aplicar novamente na disjunção a segunda regra, e então eu passo a ter et I negação de Q asterisco e et I P, e abro os dois ramos. Se repararem, eu nestes dois ramos já posso fechar o tableau, porque já encontrei a TP e a TP estrela. No entanto, eu ainda tenho dois ramos abertos. Portanto, podiam fechar só o tableau no final, eu é que já estou a perder, já estou a remover uma perda de tempo. E a última parte que eu podia aplicar seria a ETP, ETQ, ETP, ETQ. Mais uma vez, dois ramos fecham, no entanto, eu ia ficar com dois ramos abertos. Este ramo em que eu tenho ETQ nunca se fecha com nenhuma fórmula que esteja anteriormente, o que quer dizer que o EJ diamond P não é consequência da minha database. E isto podiam verificar
ETJ Diamond P não é consequência da minha database. Ok? É isso. Não apliquei as regras na mesma ordem, vai dar exatamente ao mesmo. Tenho outro exemplo. Aqui vocês podiam também verificar que eu tinha uma inconsistência um bocadinho forçada na minha database, quando eu tinha ETJ-Q e ETJ não Q, tinha uma inconsistência na minha database e ainda assim consigo concluir alguma coisa acerca da relação de consequência de uma fórmula que não possuía inconsistências. Aqui já vou ter uma database que tem uma inconsistência e vou provar que uma fórmula que é ela própria inconsistente, que ela é consequência dessa database. Então aqui as fórmulas são mais fáceis de aplicar. Quando temos uma conjunção, então passamos a ter ETP, da conjunção de P, Q e R, passamos a ter ETP, ETQ, ETR, e da conjunção desta com esta, ET box não P e DT diamond T, aqui o T é um nominal, às vezes as letras podem baralhar um pouco, então eu posso concluir que ET não P, e aplicando o estrela aqui, abro os meus ramos do tabuleiro, ficam ET P estrela, ET não P, este fecha com este que aqui está, e esta conjugação fecha com este que aqui está, tem um tabuleiro fechado, tem que esta forma é uma consequência. E agora, a parte com que eu tenho trabalhado mais, quer dizer, com que eu quero começar a trabalhar agora quando voltar a Portugal, é a parte da robótica. Isto era uma ideia muito simples que eu tinha quando comecei a fazer a minha tese, a minha dissertação de mestrado, e então é uma ideia que é muito básica, ainda precisa de ser bem trabalhada e que só serviu de inspiração para o que eu proponho a seguir. Então, que é usar lógica quase híbrida em robótica. Então, quando nós temos um robô, aqui nós temos um robô com dois sensores de distância, e esse robô precisa de se movimentar no chão e tem vários obstáculos à sua frente, e quando um desses sensores detecta a presença de um obstáculo e o outro dos sensores detecta que não há nenhum obstáculo e que ele pode prosseguir, então eu considero que isso é uma inconsistência e que o robô, nesse caso, ainda não pode prosseguir a sua marcha. No entanto, a partir do momento em que o robô tem informação de um dos sensores, existe um objeto, e do outro sensor me diz, não existe um objeto, está perante uma consistência. Mas ele tem sempre uma relação a este lugar. Há um objeto neste lugar ou não há um objeto neste lugar. Ele não prossegue, está baralhado. No entanto, se ele mais tarde chega à conclusão que os dois sensores lhe dizem neste lugar não há nenhum objeto, se esses dois sensores estão de acordo, então ele remove, como que aprende, remove a informação que tinha anteriormente e consegue prosseguir para esse lugar que antes não conseguia. Então, por exemplo, o robô estava nesta grelha, queríamos que ele fosse deste ponto inicial até ao ponto final. Eu, na altura, obriguei o robô a dizer que ele só pode mover-se em 4 direções, para cima, para baixo, esquerda ou direita, e que, para além disso, ele vai recolher informação sempre que tenha de mudar de direção, a cada 45 graus. Ou seja, quando ele está aqui e olha para cima, então ele detecta um obstáculo, então quer dizer que ele vai ter de se mexer. Ele só pode mexer para a direita, neste caso, vamos considerar que ele está aqui bloqueado. Então, ele quando vira para a direita, para aqui a meio do caminho, e ainda assim, como ele tem este ângulo de visão, sim, estes 180 graus, ele ainda detecta este obstáculo e pensa que não se pode dirigir para ali na altura em que o tiver de fazer. Então, ele vem para a direita. Quando ele olha para cima, continua a ter a mesma visão deste obstáculo. Considero que ele tem sempre um range, que ele pode ver no máximo esta distância, a sua amplitude de visão, que é o máximo desta distância, e que então ele grava a ideia de que não pode ir para aqui. Mais tarde, quando ele vem para este lado, olha em frente e, como aparece aqui um obstáculo, também acha que não pode mover-se para aqui. No entanto, ele anteriormente tinha a informação de que este lugar estava vazio, então ele prossegue na mesma a sua marcha.
seja, mais uma vez, isto era uma ideia muito simples que tinha na altura, e decidi, este ano o tema do Prémio da Gulbenkian de Estímulo à Investigação era na área de lógica. Eu decidi apresentar este problema, gostava muito de criar um robô. Sei que aqui no Brasil tinha um robô criado há alguns anos, há cerca de 10 anos já, mais, 2002. Pois, eu tinha o paper mais recente era de 2002, portanto já tinha sido há 14, portanto há bastante tempo. E na altura, não há tecnologia que há hoje em dia, o robô era uma coisa tão grande que cada uma das suas rodas era a roda de uma cadeira, era uma coisa muito grande, e então eu decidi investir em pensar comprar arduinos e montar algumas pecinhas nos sensores de distância e essas coisas, e tentar usar as inconsistências no robô. Isto porque também em Portugal, isto são algumas coisas que tenho para lá ainda, porque em Portugal há uma competição que se chama Robô Bombeiro, em que se pede que se faça um robô, que o robô é colocado num labirinto, como se fosse a planta de uma casa, tem de entrar numa divisão que está marcada com uma linha branca, tem de encontrar uma vela e tem de apagar essa vela, e depois voltar ao ponto inicial, sair da casa. Então, e há vários pontos onde eles apanham inconsistências. Eles apanham inconsistências porque os seus sensores não estão bem calibrados, às vezes pode acontecer, e eles vão contra as paredes das casas. Às vezes o sensor de luminosidade capta picos de luz solar ou da luz da sala e então acha que encontrou a vela, aciona a ventoinha e nunca mais sai dali, fica ali num beco sem saída. Também já aconteceu apagarem a vela e a vela tinha uma chama tão minúscula e a vela voltou a acender. Portanto, tudo isto casos muito inconsistentes. E então o objetivo era agora, eu na altura em que vim para cá tinha estas coisas lá no laboratório da universidade, entretanto pude investir em alguns sensores melhorzinhos e num Arduino melhor, e pronto, é isto que eu tenho quando chegar a Portugal para montar. Também, como é uma coisa que não estava habituada a trabalhar, estes temas de física, de mecânica, de construir um robô não eram nada de toda a minha área. Então foi um desafio, acho que vou gostar muito de fazer isto. Quando estiver pronto, talvez possa voltar cá para Portugal aqui. Caso queiram dar uma vista de olhos. Obrigada.